Teresa recebe Fernando e conta que segue com problemas. Fernando fica comovido. Teresa conta que vai ter que entregar suas ações no projeto para não ir à falência. Ela reitera que está na pobreza por culpa de outros e que quer abrir um escritório junto a Fernando. Ela pede para ele deixá-la à frente da parte legal das empresas. Fernando não aceita a proposta e surpreende Teresa. Teresa fica chocada com a decisão de Fernando. Ele avisa que não quer problemas com Arthur e que não vai deixar de apoiar o amigo. Teresa segue disposta a agir e insinua que Arthur não quer progredir de jeito nenhum. Eles conversam sobre a bebedeira do professor. Teresa fala para Fernando que está desesperada e o abraça. Mariano fica feliz com a presença de Aurora. Eles trocam elogios. Mariano tenta beijá-la, mas ela avisa que só foi a trabalho. A Aurora reencontra Roberto. Mariano conta para ela que eles precisam preparar relatórios. Mariano acaricia a Aurora. Teresa sugere que Fernando vá embora e pede discrição a ele. Fernando fala para Teresa que pode comprar todas as ações do projeto Lua Turquesa. Teresa fica animada. Fernando conta que vai ter o total controle do empreendimento. Teresa quase pula de alegria. Arthur encontra Mayra e ela nota que ele está preocupado. Arthur cita os problemas do projeto e deixa Mayra alarmada. Mayra conta para o professor que não deu dinheiro para Ida. Arthur revela a Mayra que Rubens voltou a ter ações no projeto. Eles não sabem que Aida e Oriana estão usando o Rubens de laranja. Arthur fala para Mayra que está sendo afetado com a vingança de Aida. Teresa marca outro encontro com Fernando. Ela pergunta como ele está. Teresa relembra que faltam apenas 2 semanas para o casamento dele com Luísa. Oriana e Luísa veem os convites da cerimônia. Lúcia as admira. Fernando conta para Teresa que o casamento segue de pé. Ela deseja que ele seja muito feliz e admite que tem muitos problemas com Arthur. Fernando avisa que gosta de Luísa. Teresa finge uma impressionante tristeza. Fernando fica impressionado. Teresa comenta que não aguentaria ficar perto dele. Fernando a beija. Oriana nota a ausência do filho. Luísa acredita que o noivo está trabalhando. Oriana conta para ela que não viu Fernando na construtora. Teresa contém o bonitão e fala que eles não podem ter nada. Fernando avisa que Teresa o fascina. Ela corre dele e inventa que não para de pensar em Luísa. Ela o dispensa. Teresa continua confundindo Fernando e relembra a ele que eles devem guardar o segredo. Fernando se retira. Teresa liga para Arthur e se desculpa com o marido. Arthur fala para Teresa que não pode ser culpado pelas decisões dos outros. Ela convida o marido para jantar. Arthur encontra Genoveva e pede para ela reconsiderar sua posição. Genoveva insinua que Teresa mudou Arthur e relembra que ele não defendeu Rubens. Arthur reitera que está arruinado. Rubens aparece e Arthur pede para o ex-amigo mudar de ideia, porque não vai desistir de suas ações. Rubens sugere que Arthur compre as partes dos outros. Arthur lembra que está quase falido. Oriana acusa Fernando de não ter ido à construtora. Genoveva, Arthur e Rubens discutem por Teresa. Rubens chama Arthur de pateta e avisa que todos vão abandoná-lo. Arthur reitera que não vai vender as ações por valores incabíveis. Fernando exige que Oriana pare de controlá-lo e coloca a mãe em seu lugar. Fernando fica com ódio e entra no escritório. Lúcia conta para Fernando que Arthur saiu. Fernando olha para os convites. Joana revela para Regina que se decidiu por Roberto. Regina comemora. Joana lamenta ter magoado Heitor. Regina insinua que a costureira iludiu o coitado. Joana teme o desamor de Aurora. Regina consola a comadre. Luísa entrega o convite para Teresa. Luísa comenta com a cunhada que Fernando está ocupado. Teresa fala para Luísa que segue à beira da falência. As duas detonam a ida. Teresa fala para Luísa que vai provar o amor que sente por Arthur. Luísa conta para a cunhada que vai jantar com Fernando. Teresa fala sozinha e ressalta que o destino de Luísa está em suas mãos. Mayra chama a atenção de Aida, que conta para a mãe que não usou o dinheiro dela. Arthur conta para Teresa que não conseguiu se acertar com Genoveva e Rubens. Teresa pede para o marido esquecer os problemas. Arthur fica surpreso com a mudança de postura da esposa. Ela o informa que eles não serão derrotados.
Esperança conta para Hernan que Joana gosta de Roberto. Rubens vai ao hospital. Teresa brinda com Arthur. Ele insinua que Aida quer se vingar dela por culpa de Mariano. Arthur acusa Teresa de dar esperanças para Mariano. Ela se defende e o embebeda. Arthur pede para a esposa não voltar a enganá-lo. Ela o despreocupa. No dia seguinte, Mariano come com Aurora e propõe um brinde a ela. Mariano acredita que Aurora vai lhe dar uma oportunidade. Ela fica sem jeito. Mariano faz Aurora sorrir. Oriana vai à mansão e fala para Luísa que elas devem entregar os convites. Fernando, que combinou de jogar golfe com Arthur, sugere que a mãe não se meta nos preparativos do casamento. Eles voltam a brigar. Luísa se mete. Aurora e Mariano caminham e ele planeja levá-la a um local agradável. Arthur surge estirado no chão. Teresa escuta a campainha. Ela abre a porta e Fernando a vê de camisola. Teresa pede ajuda de Fernando e mostra o estado de Arthur para ele. Teresa inventa que Arthur está cada vez pior. Joana encontra Heitor e ele ressalta que não tem sorte no amor. Joana não consegue consolá-lo e ele reitera que o amor só o faz sofrer. Joana sugere que Heitor não a odeie. Fernando e Teresa arrumam um apartamento. Fernando tenta acordar Arthur. Teresa troca de roupa e Fernando a observa. Joana ressalta que Heitor a fez feliz. Ela relembra que foi tratada como uma rainha. Heitor fala para Joana que nada vai tirar sua dor. Eles seguem chorosos. Joana pede perdão para Heitor e ele fica calado. Fernando e Teresa colocam Arthur no sofá. Teresa pede para Fernando convencer Arthur a aceitar a ajuda e relembra também que o projeto Lua Turquesa pode ser deles. Fernando acredita que Teresa tem um grande coração. Roberto acompanha Aurora e Mariano. O músico sente falta de Joana e bebe. Aurora sugere que Roberto esqueça Joana. Roberto acredita que Joana ama Heitor. Roberto conta para Aurora que Joana não pode ter filhos. Fernando sugere que Teresa se defenda das agressões de Arthur. Eles decidem ajudar o professor. Arthur acorda e Teresa reitera que o marido bebeu todas. Teresa acusa Arthur de tê-la atacado. Roberto fala para Aurora que Joana gostava dele. Mariano os interrompe. Roberto conta para Aurora que está esperando uma resposta de Joana. Aurora se identifica com Joana. Arthur não entende as acusações de Teresa. Ele vê Fernando e logo percebe que o porta-retrato está quebrado. Teresa tem uma lembrança. Na noite anterior, Teresa segue enchendo o marido de bebida. Ela joga Arthur no chão, espalha pela bebida da casa e quebra tudo. De volta ao dia atual, a víbora se faz de ofendida e ressalta que precisa trabalhar. Fernando dá água para Arthur. Fernando insinua que Arthur está enlouquecendo. Regina chega ao apartamento e percebe que Arthur está um lixo. Lúcia e Luísa estranham a ausência de Arthur. Luísa conta para a amiga que o irmão deve estar se divertindo com Fernando uma hora dessas. Luísa confessa para Lúcia que o professor segue com problemas financeiros. Luísa relembra que encomendou um trabalho para a amiga. Regina fala para Arthur que a garrafa não é uma boa conselheira. Ela ameaça resgatar Teresa. Heitor conta para Hernan que está desolado. Heitor ressalta que Joana acabou com a raça dele e pensa em procurá-la. Luísa conta para Teresa que Oriana e Fernando bateram boca. Teresa sugere que a cunhada se imponha diante da sogra chata. Teresa deduz que Oriana vai querer manipular Luísa. Joana aparece e segura o vestido de Lúcia. Luísa pede para Teresa acompanhá-la na degustação do menu do casamento. Luísa atende uma ligação. Joana conta para Teresa que vai viajar para procurar Roberto. Teresa quase infarta. Joana fala para Teresa que merece ser feliz. Arthur confessa para Fernando que está envergonhado e que não sabe o que fazer porque não tem dinheiro para comprar a ação dos outros. Fernando reitera para o amigo que pode ajudá-lo e explica seu plano para ele. Rubens conta para Aida que Mayra está contra eles. Os vilões seguem com sede de vingança. Rubens pede para Aida apoiá-lo com Rodriguinho. Ela informa ao pai que está disposta a tudo para ver a ruína de Teresa. Arthur aceita a proposta de Fernando. Teresa volta e fica feliz com a notícia. Horas depois, Teresa ameaça deixar Arthur caso ele siga bebendo. Arthur avisa a esposa que é incapaz de machucá-la.
Teresa admite ao marido que não gosta de Lúcia. Arthur defende a funcionária e garante que não tem olhos para outra. Regina comenta com Armando que Teresa sempre terá a opção de voltar a morar com eles. Ela sugere que o marido pare de depender de Arthur e arrume outro trabalho. Armando fala para Regina que quer proteger Teresa. Regina decide ligar para a filha. Aida vai ao apartamento e Teresa joga na cara da rival que está morando na cobertura. Aida comenta com a inimiga que Fernando é caridoso. Aida fala também que Fernando está agindo por Arthur. Aida exige que Teresa venda as ações do projeto. Teresa chama Rubens de bandido e avisa que ela e Arthur vão comprar todas as ações do empreendimento. Aida fica chocada. Fernando revela para Oriana que vai comprar as ações do projeto para ajudar os amigos. Oriana fica fula da vida e percebe que o filho está querendo impressionar Teresa. Ele não a desmente. Aida não acredita em Teresa. Ela avisa que o plano da fracassada fracassou. Teresa ressalta que Aida assinou um documento que a obriga a comprar ou ceder as ações do projeto. Teresa chama a rival de ingênua e, para terminar de matá-la, reitera que Rubens gosta apenas de Rodriguinho. Aida chora. Aurora e Mariano saem para passear. Mariano tenta se declarar para Aurora. Ela avisa que está ainda receosa. Mariano fala para Aurora que já tem certeza de que a ama e pede uma chance. Aurora avisa que eles precisam ir aos poucos. Joana conversa com Fausto. Roberto aparece e se emociona ao vê-la. Joana fala para Roberto que viajou por ele. Fausto apoia o casal. Roberto percebe que Joana está cansada. Ela pede uma massagem para ele e conta que terminou com Heitor. Roberto pede Joana em casamento e ela aceita. Ele garante que os dois serão felizes e rola um maior beijão. Aurora flagra a cena. Lúcia segue com o desenho de Arthur. Teresa observa a rival. Ela vê o desenho, pensa o pior, fica louca de ódio, exige saber o que Lúcia está escondendo e a acusa de estar interessada em Arthur. Lúcia não consegue se explicar e acaba levando um tapão na cara. Teresa exige que a rival deixe a mansão imediatamente. Teresa chacoalha Lúcia e a empurra. Teresa proíbe Lúcia de voltar à mansão e bate a porta na cara da rival. Teresa olha para o desenho e ressalta que Arthur é dela. Joana estranha ao ver Aurora. Roberto fala demais e pede a companhia de Mariano. Aurora deduz que Joana vai se casar com Roberto. Ela confirma e conta que terminou com Heitor. Aurora lamenta e Joana conta que não queria decepcioná-la. As duas se emocionam. Joana reitera que vê Aurora como uma filha e pede perdão para ela. Joana sugere que Aurora não a odeie. Elas se abraçam. Rubens fala com Rodriguinho e relata que o bebê é fruto de sua relação com Esperança. Esperança se estressa. Rubens fala para Esperança que nunca deixou de amá-la. Ela não dá bola para o bigodudo. Rubens informa que nunca amou Mayra e tenta reconquistar Esperança. Arthur volta. Teresa conta para o marido que demitiu Lúcia. Arthur fica furioso e ressalta que Lúcia é importante em seus projetos. Teresa mostra o desenho para Arthur. Rubens pede para Esperança correspondê-lo. Ela o despreza. Rubens toca em Esperança e ela ameaça gritar. Hernan aparece e Esperança pede o amparo do marido. Rubens insinua para Hernan que estava flertando com Esperança. Hernan quase bate no bigodudo. Arthur admira o desenho e quase causa uma síncope em Teresa. Teresa acredita que o marido posou para Lúcia. Ele nega. Teresa garante que ele mudou muito e que agora ele é um alcoólatra. Teresa avisa ao marido que não vai aceitar mais insultos e manipula Arthur. Ele garante que não gosta de Lúcia. Teresa fala para o marido que jamais se engana com os outros. Arthur relembra que Lúcia é a melhor amiga de Luísa. Esperança e Hernan enxotam o Rubens do hospital. Esperança pede para o marido impedir a entrada do infeliz na clínica. Hernan segue com ciúmes e Esperança garante que gosta apenas dele. Teresa deseja encurralar Luísa. Arthur garante que a esposa agiu mal. Teresa decide procurar Luísa. Arthur chama a esposa de infantil. Luísa aparece.
Teresa esbarra na cunhada e avisa que não aguenta mais tanta estupidez de Arthur. Luísa não entende nada. Arthur conta que Teresa demitiu Lúcia por conta de um desenho. Luísa se sente mal e revela que foi ela que encomendou o desenho para Lúcia. Luísa explica que só queria reaproximar o casal e que também pediu para Lúcia desenhar Teresa. Teresa encontra Fernando no meio da rua. Ela entra no carro dele. A Aurora comenta com Mariano que Roberto e Joana nasceram um para o outro. A Aurora deseja procurar o pai para saber como ele está. Mariano lamenta a partida da amada. Ela avisa que ele é um grande profissional e os dois se acariciam. Aida conta para Oriana que Teresa conseguiu virar o jogo. Oriana revela que Fernando está por trás disso. Ela admite para Aida que Teresa a surpreendeu. Aida insinua que Teresa está seduzindo Fernando. Enquanto isso, Fernando vai ao parque com Teresa. Eles tomam sorvete. Teresa inventa para Fernando que Arthur voltou a traí-la. Ela relata que Luísa sabe de tudo. Teresa fala também que foi uma boba por ter considerações com o marido e a cunhada. Ela beija Fernando, que a corresponde. Eles ficam no maior amasso. Teresa vê a ligação de Arthur e ignora. Arthur deixa um recado na caixa postal da esposa e conta que tudo foi um mal-entendido. Teresa fala para Fernando que quer ficar com ele. Mayra sugere que Genoveva deixe de odiar Teresa. Genoveva relembra que Teresa sempre foi amiga de Esperança. Mayra fala para Genoveva que não responsabiliza terceiros pelos erros e crimes de Rubens. Mayra explica que Genoveva vai ser enganada por Rubens. Fernando não atende a ligação de Luísa. Ele segue se agarrando com Teresa. Teresa chama Fernando de meu amor. Eles quase transam no meio da mata. Teresa relembra a Fernando que leva o sangue dele e decide contê-lo. Fernando fala para Teresa que eles sentem a mesma coisa. Teresa planeja se divorciar. Rubens encontra Genoveva. Ela insinua que ele passa o dia inteiro no hospital. Genoveva acredita que Rubens está perseguindo Esperança. Ele relembra que Esperança agora está casada e inventa que está chamando o garoto de Paulo. Genoveva descobre que o pequeno está melhorando. Fernando fica surpreso com a decisão de Teresa. Ela conta que o casamento não tem mais jeito não. Teresa garante que sabe o que faz. Fernando avisa que pretende se casar com Luísa. Teresa insinua que foi vítima de agressões e ressalta que ele viu seu martírio de perto. Teresa chama Fernando para comer. Comida, não ela. Luísa pede perdão para Lúcia. A tradutora informa a amiga que a situação precisa ser esclarecida. Luísa sugere que Lúcia entenda Teresa. Lúcia decide falar com Arthur. Arthur chega na vila e descobre que Teresa não está lá. Armando supõe que Arthur teve problemas com a esposa. Arthur disfarça. Rubens propõe um brinde a Genoveva. Aida aparece e conta para todos que eles serão obrigados a vender as ações do projeto Lua Turquesa. Ela revela que Arthur e Teresa conseguiram o apoio financeiro de Fernando. Arthur chega no apartamento. Teresa também volta. Fernando surge na mansão e Luísa percebe que ele sumiu. Fernando grita e relata que ninguém vai controlá-lo. Arthur insinua que Teresa estava se divertindo na rua. Ela o informa que eles não podem ficar juntos. Arthur conta para Teresa que Luísa foi quem encomendou os desenhos. Teresa fica sem jeito. Luísa segue magoada. Fernando se desculpa com a noiva. Ela ressalta que ele nunca tinha gritado com ela. E chora. Luísa desconfia de Fernando, mas ele a enrola. Ela garante que sua fortuna é amá-lo. Ele reitera que está sob pressão. Luísa perdoa Fernando e ele a chama de anjo. Luísa relata que morre sem Fernando. Teresa insinua que Lúcia quer cercar Arthur. O professor não sabe como acalmá-la. Teresa esclarece para Arthur que quer Lúcia longe. Arthur informa que não pode desamparar Lúcia. Teresa segue descontrolada. Arthur exige que a esposa pare de ser caprichosa e pede para ela oferecer uma desculpa a Lúcia. Luísa conta para Fernando que Teresa surtou por nada. Teresa comenta com o noivo que só queria presentear o casal. Fernando sugere que a noiva não se meta nos problemas alheios. Luísa percebe que Fernando está escondendo alguma coisa. Fernando fala para Luísa que Arthur não para de maltratar Teresa. Já ela teme que o irmão vire um bêbado depressivo. Fernando desconversa.
No dia seguinte, Roberto aborda Aurora. Ela deseja que ele seja feliz. Aurora garante que precisa amparar Heitor. Ele a assegura que nada vai faltar para Joana. Roberto pede para Aurora repassar um recado para Heitor. Enquanto isso, Heitor segue na fossa. Teresa avisa a Arthur que não vai pedir perdão algum para ninguém. Arthur ressalta que a esposa tem que ser justa. Ela acaba decidindo fazer a vontade dele. Armando aparece no apartamento e nota que os problemas matrimoniais do casal continuam. Teresa pede para o pai não incomodá-la. Armando conta para a filha que Arthur a procurou na vila. O professor se defende. Armando ressalta que a situação está insustentável e toma uma decisão. Armando se demite do emprego e indigna Arthur. Teresa decide apoiar o pai. Armando fala para a filha que está prestes a arrastá-la para o cortiço de novo. Oriana, Luísa e Fernando conversam sobre o projeto Lua Turquesa. A velhota se reconcilia com o filho. Fernando ressalta que todos ficaram estressados. Luísa conta para o amado que os convites do casamento já estão sendo distribuídos. Fernando segue receoso. Lúcia encontra Arthur e conta que levou uma bofetada de Teresa. Lúcia conta que não vai conseguir terminar o retrato e ele pede para ela seguir no trabalho. Lúcia ressalta que Arthur não a prejudicou. Teresa sai de trás da cortina e encara Lúcia. Luísa e Oriana contam para Fernando que já estão resolvendo os detalhes finais da cerimônia. Fernando quase fuzila a mãe com um olhar e ressalta que ela não respeita sua autoridade. Oriana informa ao filho que ele não pode ter tudo na vida. Teresa conta para Lúcia que descobriu como tudo aconteceu e tenta arrancar a verdade dela. Lúcia garante para Teresa que não se interessa por Arthur. Teresa ressalta que reforçou seu romance com o marido. Lúcia perdoa Teresa e informa que quer sua demissão. Arthur tenta mudar a decisão de Lúcia. Teresa alfineta a rival. Lúcia recua e decide finalizar o projeto com os alemães antes de partir. Roberto e Joana convidam os amigos para o casamento. Os pobretões pensam em como vão viajar. Aurora encontra Heitor e revela para o pai que Joana está na cidade de Roberto. Teresa fala para Luísa que Lúcia não a engana. Luísa sugere que a cunhada se dê bem com a tradutora. Teresa finge agradar a Luísa. Aurora fala para Heitor que ele não seria feliz com Joana. Heitor se identifica com Martim. Aurora fala para o pai que ninguém manda no coração. Roberto pede para Joana escolher o vestido. Ela ressalta que ele não pode vê-la de noiva. Roberto fala para Joana que não tem superstições. Heitor questiona a Aurora sobre Mariano. Ela fala para o pai que Mariano está se comportando bem, mas admite que continua receosa. Aurora informa a Heitor que voltou para apoiá-lo. Ele não aceita a companhia da filha e avisa que quer ficar sozinho. Johnny relata para Patrícia que eles podem aproveitar a viagem para a terra de Roberto, já que não tiveram lua de mel. Johnny lamenta por ter que cuidar de Porfírio. Johnny lê a carta do velho chato. Ele e Patrícia descobrem que Porfírio contratou uma enfermeira e então decidem viajar. Teresa se reúne com os rivais e um juiz. Ela aproveita a oportunidade para insultar Aida. Fernando aparece. Rubens insinua que Teresa e Arthur estão explorando o coitado. Arthur informa a Rubens que tem amigos leais. Ele comunica a todos que vai comprar as ações. Genoveva protesta, mas Arthur cala a boca dela. Teresa pede para o juiz certificar que está tudo dentro da lei. Ela exige que Aida seja a primeira a assinar o documento. Aurora reencontra Mariano. Ela informa a ele que Heitor está melhorando. Mariano tenta beijar a Aurora, mas ela se esquiva. Aurora aceita ser a acompanhante de Mariano no casamento. O juiz se despede de Teresa. Arthur e a esposa envaidecem Fernando. O professor decide transferir as ações para o nome do amigo. Teresa e Fernando ficam de flerte na frente de Arthur. Mariano conta para Aurora que seu coração está acelerado. Ele segura a mão dela e se declara. Mariano ressalta que não pretende voltar a roubar beijos e pede para Aurora beijá-lo. Ele conta que será paciente. Mariano começa a contar. Aurora o beija e finalmente o corresponde. Arthur e Teresa propõem um brinde a Fernando. Eles desfrutam a desgraça dos inimigos. Luísa discursa. Arthur ressalta que vê Fernando como um irmão.
Mariano e Aurora saem com os amigos. Patrícia e Johnny também aproveitam a cidade. Os forasteiros vão a uma galeria e admiram os quadros. Johnny brinca com Patty. Os amigos tiram fotos. Teresa fala para Luísa que não quer ficar perto de Lúcia. Luísa pede para a cunhada se enturmar com a tradutora. Luísa chama Teresa para sair. Teresa conta para a cunhada que Joana vai se casar com Roberto e revela que precisa viajar para prestigiar o casamento da madrinha. Luísa lamenta e conta para Teresa que Fernando gritou com ela. Teresa finge surpresa e fala para Luísa que ninguém gosta de ser vigiado. Fernando aparece e Teresa se retira. A empregada pede para conversar com Luísa. Fernando corre atrás de Teresa. Eles se encontram no corredor da mansão. Teresa sugere que Fernando a visite no apartamento. Ele rouba um beijo dela e ela sorri. Aida fala para Genoveva que elas precisam se reerguer. Aida jura vingança a Teresa de novo. Genoveva apoia Aida, que tem uma ideia. Aida fala para Genoveva que elas podem espalhar fofocas sobre o projeto Lua Turquesa. Genoveva decide ajudá-la. Arthur conversa com Teresa e comenta que eles podem tentar vender o prédio. Teresa sugere que Arthur peça para Fernando terminar o complexo. Arthur informa a Teresa que não vai explorar o amigo. Teresa inventa que não pediu a ajuda de Fernando. Ela se estranha com Arthur. Luísa fala para Fernando que está prestes a receber seu vestido de noiva. Ele a confunde com Teresa. Arthur não entende a ansiedade da esposa. Teresa insinua que não tem diálogo com o marido. Arthur recua. Teresa relembra que eles vão viajar. Arthur conta para a esposa que recebeu uma ligação dos alemães. Ele revela que eles precisam terminar o projeto logo. Teresa ameaça viajar sozinha. Aida questiona Genoveva sobre Mayra. A corretora assegura para a amiga que não tem nada com Rubens. Genoveva fala para Aida que a vê como uma filha e insinua que Mayra não vai conseguir perdoar Esperança. Genoveva fala para Aida que está do lado dela. Elas tramam contra Teresa. Arthur insinua que a esposa não quer a companhia dele. Teresa o desmente e ressalta que Arthur vai decepcionar Joana. Arthur fala para Teresa que Joana vai entendê-lo. Ele informa que não pode perder tempo com festas. Ela insinua que o marido está priorizando o trabalho. Teresa comunica a Arthur que não vai desistir de viajar. Ele avisa que está lutando para progredir. Aurora sai com Joana e conta para ela que Heitor não sente raiva dela. Joana se emociona. Joana pede a ajuda de Aurora na escolha do vestido. Fernando visita Teresa e ela comenta com ele que ainda não pediu o divórcio para Arthur. Teresa fala para Fernando que segue confusa e informa a ele que sente ciúmes dele. Teresa excita Fernando e ele a agarra. Os dois namoram em cima do sofá. Teresa revira os olhos. Fernando pede para ela se deixar levar. Fernando tenta transar com Teresa, mas ela resiste e pede para ele não provocá-la. Ela se levanta e conta que vai viajar. Teresa ressalta que precisa ficar longe da tentação e é capaz de cometer uma loucura por ele. Teresa sugere que Fernando vá embora e joga um beijo à distância. Ela percebe que ele já está comendo em sua mão. No dia seguinte, Esperança e Hernan cuidam de Rodriguinho. Rubem chega ao hospital. Hernan insulta o bigodudo e conta que Rodriguinho recebeu alta. Rubem sugere que Hernan abandone logo Esperança. Eles batem boca. Esperança chega e humilha Rubens. Rubens declara guerra aos demais e fala para Hernan que Esperança o ama. Hernan pensa nisso. Esperança pede para Hernan não dar bola para o despeitado. Oriana conta para Arthur que Fernando não é mais o mesmo. Ele concorda. Arthur e Oriana acreditam que Fernando está estressado com a história da herança. Arthur conta para a velhota que se reconciliou com Teresa. Oriana insinua para Arthur que Teresa é uma barraqueira. A velhota relata que Lúcia seria a esposa ideal para o professor. Oriana garante a Arthur que todos os ricaços olharão torto para Teresa. Ele não se importa. Lúcia chega na mansão. Oriana deduz que Lúcia gosta de Arthur e a coloca contra a parede. Arthur analisa um documento. Mariano conversa com uma jornalista. Teresa o surpreende. Ela ressalta que ele está ficando famoso. Ele desconversa. Teresa conta que sente orgulho de Mariano e pede para ficar perto dela.
Mariano evita Teresa e avisa que vai para o casamento com Aurora. Aurora aparece. Os dois se beijam na frente de Teresa. Teresa não consegue evitar o choro. Mariano é carinhoso com Aurora só para se amostrar. Teresa esconde sua tristeza. Oriana deixa Lúcia desconcertada. Elas ressaltam que Arthur é atraente. Oriana sugere que Lúcia lute pelo professor. Lúcia despista a abusada. Teresa e Aurora se alfinetam. Aurora informa a amiga que mudou de ideia em relação a Mariano e comenta que ele é gentil e amoroso. Aurora sugere que Teresa fique feliz por ela. Teresa tenta abraçar Aurora, mas ela a chama de falsa. Aurora avisa a Teresa que não confia um pingo nela e que não vai mais cair em seus jogos. Teresa esclarece para Aurora que elas não são inimigas. Aurora ressalta que Teresa não sabe ser amiga de ninguém. Ela exige que Teresa respeite sua relação com Mariano. As duas decidem se afastar. Arthur conta para Lúcia que estava conversando com Espinosa. Lúcia revela que conhece o ricaço. Ela fala para Arthur que eles devem ir ao campo de golfe para encontrar Espinosa. Arthur gosta da ideia. Ele pede para Lúcia concluir o desenho. Armando fala para Regina que vai seguir procurando trabalho. Ela o estimula e relembra que eles têm economias. Regina sugere que o marido vire taxista. Armando relembra que o táxi é de Mariano. Os dois debatem sobre isso. Fernando inventa para Luísa que vai viajar a trabalho. Ela relembra o conselho de Teresa. Fernando conta que vai voltar em 2 ou 3 dias. Arthur os interrompe. Fernando pede para o professor cuidar de Luísa. Luísa sugere que Arthur durma na mansão. Ele aceita. Lúcia fala para Arthur que eles estão atrasados. Fernando estranha ao saber que Lúcia vai jogar golfe com Arthur. Teresa encontra Joana e admite para a madrinha que detesta Roberto. Joana conta para Teresa que Aurora e Mariano estão namorando. Teresa continua na fossa. Joana garante a Teresa que Mariano vai deixá-la em paz. Hernan deseja saber se Esperança é feliz com ele. Ela garante que o ama. Hernan fala para Esperança que eles devem ignorar Rubens. Esperança informa ao marido que detesta Rubens. Hernan relembra que Esperança o amava. Esperança exige que o marido não duvide dela. Teresa liga para Regina, que lamenta por não poder ir ao casamento da comadre. Teresa conta para Regina que Arthur não está no interior. Regina comenta com a filha que segue com pena de Arthur. Teresa revela que Arthur tem uma nova assistente. A víbora fala para a mãe que sua vida não está fácil. Teresa informa a Regina que está planejando agir. Fernando liga para Teresa e conta que está no interior. Oriana encontra Luísa. Elas ressaltam que Fernando tem muitas obrigações no trabalho. Oriana fala para Luísa que Fernando também deve participar dos preparativos do casamento. Lena surge com o vestido. Luísa e Oriana admiram o tecido. Elas continuam risonhas. Roberto vai para sua despedida de solteiro. Mariano informa a todos que o próximo casamento será o dele. O tio de Roberto e Johnny desejam que Aurora vá para o altar com Mariano. E todos brindam. Teresa dá as boas-vindas para Fernando. Ele a informa que viajou por ela. Eles dão outro beijão. Teresa inventa para Fernando que quer esquecê-lo e o acaricia. Fernando pede para Teresa abandonar Arthur. Ela estranha o pedido. Arthur e Lúcia voltam. Ela ressalta que ele impressionou Espinosa. Arthur convida Lúcia e Luísa para jantar. Luísa decide fazer a prova do vestido. Teresa garante a Fernando que não será amante de ninguém. Fernando pede para Teresa não desperdiçar a oportunidade. Teresa sugere que Fernando esqueça o que aconteceu entre eles. Ela informa que não será feliz com Arthur. Teresa fala que está condenada à eterna tristeza e que não pode magoar Arthur. Teresa volta a beijar Fernando. Ele sugere que ela esqueça os problemas no momento. Eles quase se comem em público. Fernando ressalta que Teresa não pode fraquejar e reitera que ela sempre dá a volta por cima. Teresa fala para Fernando que já está cansada de lutar. Aida encontra Heitor e deseja saber quando Mariano volta. Heitor faz Aida descobrir que Aurora está com Mariano. Aida fica furiosa. Teresa fala para Fernando que errou ao apostar no seu amor por Arthur. Fernando ressalta que Teresa pode recuperar a liberdade. Teresa morde a boca de Fernando e fala para ele que eles devem morar em países diferentes. Fernando cai na armação de Teresa. Ele a levanta e tenta transar com ela de novo. Teresa sugere que Fernando termine com Luísa.
Aida demonstra sua fúria para Heitor. Heitor acredita que Aurora não tem uma relação com Mariano. Heitor fala para Aida que Mariano e Aurora se gostam. Aida descobre que Teresa também está no interior. Aida e Heitor temem que Teresa seduza Mariano. Fernando fala para Teresa que não pode abandonar Luísa. Teresa ressalta que Fernando precisa ter coragem para resolver os problemas e insinua que ele não consegue negar a sua essência. Fernando informa que o amor muda as pessoas. Teresa acusa Fernando então de não amar Luísa. Oriana e Lúcia veem Luísa arrumada. A velha chata fala para Luísa que adora Lúcia. Luísa sugere que Oriana respeite o casamento de Arthur e não entende o ódio da sogra por Teresa. Oriana fala para Luísa que cada um colhe o que planta. Luísa comenta com a sogra que Teresa não abaixa a cabeça para ninguém. Oriana sugere que Luísa tome cuidado com Teresa. Fernando fala para Teresa que gosta de Luísa, mas ela não acredita e garante que eles podem ficar juntos para sempre. Os traidores avançam na pegação. Teresa exige que Fernando termine logo o noivado com Luísa. Ela passa o dedo na boca dele, que não sabe como agir. Oriana segue detonando Teresa para Luísa. Ela se estressa. Lúcia volta e Oriana exige que Luísa abra os olhos em relação a Teresa. Lúcia não gosta da conversa. Luísa conta para a amiga que Oriana detesta Teresa. A velhota continua acreditando que Teresa vai abandonar Arthur. Oriana chama Luísa de ingênua. Regina fala para Armando que quer cuidar de Rodrigo. O velhote ressalta que a esposa precisa descansar. Regina fala para Armando que deseja amansar o coração de Porfírio. Eles conversam sobre o resmungão. Armando sugere que Regina convide Porfírio para jogar dominó. Oriana ressalta que Teresa não tem escrúpulos e confunde Luísa. Luísa fala para Oriana que Teresa lutou para se superar. Oriana informa que Teresa passa por cima de quem for para conseguir o que quer. Roberto e os amigos seguem bebendo. Roberto é chamado de gênio pelo tio, pois sempre surge quando alguém abre uma garrafa. Oriana fala para Arthur que Luísa está linda. O professor relembra que não aprovava o relacionamento da irmã com Fernando. Oriana fala para Arthur que Luísa fez o filho amadurecer. Arthur concorda e ressalta que Oriana é como uma mãe para Luísa e para ele. Oriana insinua que Arthur superprotegeu a irmã. Ela conta para Arthur que Fernando será cercado por muitas ambiciosas e ressalta que Luísa tem que estar preparada para agir. Oriana elogia Lúcia para Arthur. Ele informa que está trabalhando em um novo projeto com Lúcia. Oriana volta a ressaltar que Lúcia seria a esposa ideal para Arthur. Ele pensa em Teresa. Oriana insinua que Arthur foi enganado pela víbora, que só o usou. Ela o deixa calado. Lúcia conta para Luísa que segue desconfortável. Luísa pede para a amiga não se demitir. Luísa informa que Arthur precisa dela. Lúcia desabafa com a amiga, que acredita que ela e Teresa serão amigas. Oriana visita Aida e elas batem boca sobre Mariano. Oriana fala para Aida que Arthur e Lúcia formam um belo casal. Elas tramam contra Teresa. Aida conta para Oriana que Teresa está no interior e a velhota se preocupa. Luísa conta para os demais que escolheu o menu do casamento. Lúcia se anima com a felicidade da amiga. A tradutora conta para Arthur que tem receios com o amor. Luísa revela para o irmão que Lúcia teve uma desilusão amorosa. Arthur sugere que Lúcia volte a se apaixonar. Oriana revela para Aida que Teresa também viajou. Aida descobre que Arthur continua na capital. Oriana e Aida temem que Teresa arme uma arapuca para Fernando. Aida informa a vovozinha que Mariano também se instalou no interior. Oriana pensa em voz alta e ressalta que Teresa é uma vigarista. No dia seguinte, Fernando corre atrás de Teresa. Ela avisa que eles não têm nada para conversar e o obriga a terminar com Luísa logo. Fernando beija a mão de Teresa. Johnny vê a cena. Fernando decide abandonar Luísa e tenta levar Teresa para a cama. Ela sugere que ele volte para a capital. Fernando beija Teresa. Johnny, morto de bêbado, os observa. Esperança cuida de Rodrigo. Rubens aparece na residência. Nico procura Genoveva e conta que localizou Esperança. Genoveva avisa que chegou a hora de sequestrar a criança. Eles fazem um acordo. Rubens segue tentando entrar na casa. Ele enfrenta Esperança, que sente muito nojo dela. Ele a agarra. Esperança se desvencilha de Rubens.
Rubens deseja reconquistar a Sonsa. Esperança fala para Rubens que o odeia. Ele se oferece para ser amante dela. Esperança avisa a Rubens que jamais vai trair Hernan. Ela machuca o desgraçado. Rubens decide sair. Regina reza. Armando conta para a esposa que conseguiu um emprego. Eles comemoram. Armando revela que vai ser assistente de mecânico. Regina sente orgulho do marido. Arthur confirma para Teresa que não vai conseguir viajar. Oriana volta a perturbar Arthur. Arthur conta para a velhota que comeu uma massa preparada por Lúcia. Oriana revela para o professor que Fernando também está no interior. Arthur fica surpreso. Arthur deseja que Fernando acompanhe Teresa no casamento. Oriana revela para Arthur que Mariano também vai à cerimônia. Johnny encontra Mariano. Mariano nota que o amigo está nervoso. Johnny revela para Mariano que viu Teresa em uma situação comprometedora com Fernando e deixa Mariano alarmado. Luísa não consegue falar com Fernando. Oriana tenta acalmar os ânimos. Luísa assegura para Arthur que Teresa não vai traí-lo. Lúcia aparece. Luísa controla Arthur. Lúcia se oferece para ajudar o professor. Arthur confessa para a amiga que está com ciúmes de Teresa. Lúcia sugere que ele viaje. Arthur foca no trabalho. Ele fala para Lúcia que não suporta Mariano. Lúcia sugere que Arthur confie em seu taco. Genoveva encontra Rubens e percebe que ele está machucado. Rubens conta para Genoveva que Esperança o arranhou. Genoveva se irrita. Lúcia relembra que no dia anterior Arthur estava tranquilo. Ela mostra o desenho finalizado para o professor e rola um clima. Rubens inventa para Genoveva que não quer nada com Esperança. Genoveva informa ao amante que não é boba. Rubens inventa que apenas tentou segurar Rodriguinho. Genoveva continua desconfiada e leva um beijo do bigodudo. Ela insinua que ele só gosta de dinheiro e novinhas. Genoveva ameaça matar Rubens. Mariano chama Teresa. Ela sorri. Teresa acredita que Mariano quer reconquistá-la. Ele nega e ela deseja que ele seja infeliz com Aurora. Mariano sugere que Teresa se comporte e insinua que ela pode destruir a festa de Joana. Teresa informa ao ex que não manda em Joana. Mariano acusa Teresa de estar flertando com Fernando. Arthur deseja que Lúcia também desenhe Teresa. Esperança aparece. Lúcia a conhece. Esperança fala para Arthur que está assustada porque Rubens a persegue. Esperança pede a ajuda jurídica de Arthur. Ela informa que não quer magoar Hernan e conta que arranhou Rubens. Teresa rebate as acusações de Mariano e conta que é incapaz de agir contra Luísa. Mariano fala para Teresa que não está nem aí para a vida dela e exige que ela não decepcione Joana. Mariano insinua que Teresa é capaz de tudo para conseguir o que quer e sugere que ela não traia Arthur. Mariano relata que Teresa não sabe amar. Arthur e Lúcia trabalham durante a noite. Eles cedem às exigências dos alemães. Teresa liga para Arthur e Lúcia fica incomodada. Arthur exige que Teresa não se aproxime de Mariano. Ele a questiona sobre Fernando e pede para ela se cuidar. Lúcia dá café para Arthur, que lamenta por Fernando não poder acompanhar sua mulher. Lúcia informa a Arthur que o ciúme não é um bom conselheiro. Ela fala que viveu um inferno ao lado de seu ex. Hernan chega em sua casa. Esperança conta para o marido que foi perturbada por Rubens e ele fica furioso. Esperança revela para ele que prestou uma queixa contra o ex. Hernan fica aliviado. Ele agrada a Esperança e os dois namoram. Horas depois, Teresa volta a exigir que Fernando deixe o interior. Ele a acaricia. Teresa fala para Fernando que é uma tentação tê-lo por perto. Ela informa o amante que eles vão se encontrar na capital. Os dois namoram. Lúcia e Arthur finalizam o contrato. Arthur agradece o empenho de Lúcia. Teresa e os demais surgem na igreja. Teresa conhece os parentes de Roberto. Mariano leva Joana para o altar. Ele a entrega para Roberto e Teresa revira os olhos, odiando a companhia dos pobres. Roberto e Joana se ajoelham. Os maduros dão um beijão. Mariano beija a Aurora. Teresa morre de ódio e chora. Roberto e Joana são ovacionados por todos. Luísa empresta roupa para Lúcia. Lúcia segue apressada e se arruma.
Luísa perfuma a amiga. Lúcia informa que não tem tempo nem para comer. Elas conversam sobre a volta de Fernando. Oriana e o filho se encontram. Ele avisa que não é uma criança. Oriana exige saber o que Fernando estava fazendo no interior. Ele avisa que a mãe não pode ajudá-lo. Oriana relembra a Fernando que ajudou o marido a construir a fortuna. Ele garante que o dinheiro é apenas dele. Oriana interroga Fernando sobre Teresa. Ele inventa que não chegou a conversar com Teresa. Oriana exige que Fernando siga afastado de Teresa, pois o homem é fogo e a mulher pólvora. Aí vem o diabo e sopra. Fernando se retira. Arthur e Lúcia comemoram o sucesso do encontro com os alemães. Ele segura as mãos dela. Luísa fala para Arthur que eles terão mais trabalho e o abraça. Fernando os vê. Arthur encontra o amigo. Fernando é frio com ele e fala que Teresa está bem. Arthur estranha a secura do amigo. Roberto e Joana saem da igreja. Eles recebem várias felicitações. Fernando chega na mansão e relembra a exigência de Teresa. Luísa recebe Fernando e ele avisa que eles precisam ter uma conversa sobre o casamento. Luísa se apavora. A banda toca e a pobraiada segue o cortejo. Joana conta para Roberto que está gostando do interior. Teresa perturba os dois. Aurora e Mariano desfilam pela praça. Luísa não deixa Fernando falar. Ela avisa que vai ficar linda para ele e chora. Luísa admite para Fernando que está emocionada e o comove. O remorso de Fernando só aumenta. Aurora aborda Roberto e conta que Heitor aceitou a derrota. Joana descobre que Heitor quer a felicidade dela. Ela dança com Roberto. Teresa segue chorosa e se sente sozinha. Roberto e Joana brindam. Teresa chora sem parar. Genoveva interroga Nico sobre Rubens. Ela exige que o marginal vigie Rubens. Nico extorque Genoveva. Ela avisa que ele não vale o que o gato enterra. Nico relata para Genoveva que ninguém o engana. A festa continua e Teresa acha tudo uma breguice. Hernan programa a câmera fotográfica. Ele tira uma foto com Esperança e Rodriguinho. Ela agradece a Deus por sua família. Esperança e Hernan juram amor eterno. Teresa despedaça uma rosa. Roberto a chama para um brinde. Teresa deseja que a madrinha se divorcie de Roberto. Aurora intervém. Joana ressalta que está feliz com a presença das filhas postiças. Roberto levanta Teresa e ela acaba brindando com ele. Aurora ri muito. Esperança dirige com Rodrigo. Ela é assaltada. Esperança se encara com uma arma e é obrigada a sair do carro. O automóvel é levado com Rodrigo dentro. Esperança se desespera e grita muito. Esperança pede ajuda. Os meliantes comemoram o sucesso do plano. Nico ressalta que sua vingança contra Johnny está concluída. Esperança se joga no meio do asfalto. Aurora fotografa Joana e Roberto. O músico e a costureira voltam a brindar. Roberto discursa e promete a Joana que a fará feliz. Ela o pede para cantar. Joana confessa para Roberto que sempre o amou. Mariano decide dançar com Aurora. Roberto canta. Teresa sente preguiça. A víbora anda pela praça. Mariano admira Aurora. Teresa chora e decide partir. Fernando visita Arthur. O professor nota que o amigo está nervoso. Fernando supõe que Arthur gosta de Lúcia. O professor nega. Fernando relembra a Arthur que o viu abraçado com Lúcia. O professor informa o amigo que estava apenas comemorando. Hernan conta para Heitor que se divertiu com Esperança e Rodrigo. O pediatra revela para o diretor que leu a tese de Aurora. Hernan sugere que Heitor aceite Mariano como genro. O diretor deseja que Aurora desista do moreno. Esperança liga para Hernan. Ela o revela que sequestraram Rodrigo. Esperança segue em surto. Hernan tenta acalmá-la. Arthur e Fernando conversam sobre Teresa. O bonitão informa ao professor que a víbora não quer nada com Mariano. Arthur desconfia da esposa. Fernando sugere que o professor pare de controlar Teresa. Arthur deseja salvar o casamento. Fernando confessa para o amigo que está pressionado. Ele não decide desabafar com Arthur. Nico pede para o cúmplice desmanchar o carro. O meliante fala com Rodrigo. Nico relata que não conheceu o seu pai. Ele vê a medalha de Rodrigo e a rouba.
Arthur liga para Luísa. Ele comenta com a irmã que Fernando está mal. Eles desejam que o bonitão resolva os seus problemas. Arthur conta para Luísa que Teresa está prestes a regressar. O professor recebe outra ligação. Esperança conta o ocorrido para Arthur. Rubens janta com Aida. A perversa conta para o pai que Mariano a dispensou. Rubens ressalta que Aida merece alguém melhor. Eles se reconciliam. Rubens conta para Aida que segue desempregado. O tabelião propõe sociedade à filha. Rubens fala para Aida que eles podem abrir um negócio juntos. Ela detesta a ideia. Rubens sugere que Aida deixe de cuidar dos postos de saúde. Ela segue suspirando por Mariano. Nico pede para Rodrigo não chorar. Genoveva aparece. Ela saltita. Nico pede dinheiro para Genoveva. Ela o paga. Genoveva conhece Rodrigo e o chama de Paulo. Ela segura a criança. Nico debocha da situação. Rubens inventa para Aida que sofre por Mayra. Ela supõe que o pai gosta de Esperança. Rubens comenta com Aida que o amor não correspondido traz muito sofrimento. O tabelião conta para a filha que não está conseguindo conviver com Rodrigo. Genoveva informa a Nico que não quer voltar a vê-lo. Ela libera o meliante da obrigação de vigiar Rubens. Nico relata para Genoveva que sempre estará à disposição dela. Aida assegura para Rubens que Teresa vai fazer o possível para prejudicá-lo. Ela chama Rodrigo de remelento. Rubens pede para Aida respeitar o irmão. Ele informa a filha que Rodrigo não pode crescer no meio de uma mentira. Rubens conta para Aida que foi arranhado por Esperança. Ela relata que o pai está pagando por ter se envolvido com uma qualquer. Esperança teme que machuquem Rodrigo. Arthur entra em ação. O oficial pede para a Sonsa relembrar o ocorrido. Hernan entrega as fotos de Rodrigo para o policial. Esperança desconfia de Rubens. Arthur conta para o oficial que o tabelião é o pai biológico do garoto. Fernando pensa em Luísa e Teresa. Arthur liga para Aida e pede o endereço de Rubens. Aida não ajuda Arthur. O professor ressalta que desconhece o paradeiro de Rubens. Esperança conta para o policial que o tabelião roubou a esposa. A Sonsa culpa Rubens por suas desgraças. Aida conta para o pai que Arthur está atrás dele. Ela percebe que também não sabe o endereço de Rubens. Genoveva mostra o bebê para Hermínia. Fernando chega na mansão. Luísa conta para o bonitão que cozinhou. Fernando não se importa. Ele conta para Luísa que estava bebendo. Ela o desconhece. Luísa pede para Fernando relaxar. Ela faz uma massagem nele. Arthur chega no apartamento. Ele escuta a campainha. Rubens aparece. Arthur acusa o tabelião de estar com Rodrigo. Rubens banca o desentendido. Luísa fala para Fernando que todos os problemas têm solução. Ela relata que seguirá com ele. Fernando revela para Luísa que quer adiar o casamento. Rubens assegura para Arthur que não está com Rodrigo. O professor relata que o tabelião é o principal suspeito pelo crime. Rubens rebate as acusações de Arthur. O professor sugere que o tabelião vá para a delegacia. Rubens inventa para Arthur que não age pelas costas de ninguém. O professor informa ao tabelião que Rodrigo precisa aparecer. Luísa não entende o pedido de Fernando. Ele pede para ela não se sentir mal. Luísa crê que Fernando a ama. Ela relata que a vida dele está mudando. Luísa compreende Fernando. Ele não consegue terminar com ela. Luísa fala para Fernando que eles podem manter o casamento civil. Ela se oferece para organizar a agenda do noivo. Fernando não aceita a ajuda de Luísa. A insegura conta para o noivo que está com saudade de Teresa. No dia seguinte, Joana e Roberto se reúnem com os demais. Patrícia e Johnny relatam que adoraram a cidade. Teresa conta para Joana que voltará para a capital. Ela questiona Roberto. O músico e Joana planejam a lua de mel. Teresa teme que a madrinha tenha uma péssima vida. Mariano fala para Aurora que quer compartilhar tudo com ela. Eles se beijam novamente. Rubens repreende Genoveva. Eles discutem. Rubens fala para Genoveva que está prestes a ser descoberto.
Ele a chama de burra. Rubens culpa Genoveva por sua suposta prisão. Ele decide ficar em outro apartamento. Rubens escuta a voz de Aida. Ele se esconde. Aida conta para Genoveva que recebeu uma proposta de Rubens. Elas escutam o choro do bebê. Aida decide acompanhar Genoveva. Rubens sai da toca. Teresa detalha como foi o casamento para os pais. Regina ressalta que a filha agiu mal ao viajar sem Arthur. Teresa conta para os pais que é autossuficiente. Armando revela para a filha que conseguiu um emprego. Teresa sente vergonha do pai. Aida percebe que o filho de Genoveva está diferente. A perversa sugere que a corretora tire fotos do garoto. Genoveva questiona Aida sobre Rodrigo. Aida conta para a corretora que não memorizou o rosto do irmão. Oriana vai à mansão. Fernando conta para a mãe que ele e Luísa decidiram adiar o casamento religioso. Oriana quase tem um troço. Luísa informa a sogra que está do lado do marido. Oriana fica satisfeita ao descobrir que o casamento civil segue de pé. Ela percebe que terá que fazer novos convites. Oriana esconde a sua fúria dos demais. Hernan fala com o delegado. Ele conta para a Esperança que Rubens foi descartado como suspeito, pois estava jantando com Aida. A Sonsa teme a morte de Rodrigo. Hernan fala para a esposa que fará o impossível para recuperar o pequeno. Arthur pede para Lúcia ser a sua assistente por um dia. Ela conta para o professor que Elma faz tudo. Lúcia decide sair. Teresa reaparece e é ríspida com Lúcia. Teresa reencontra Arthur. A víbora comenta com o marido que o casamento de Joana foi folclórico. Teresa fala para Arthur que gostou da viagem. O professor revela para a esposa que se encontrou com Espinosa. Teresa fica irritada ao descobrir que Lúcia ajudou Arthur. O professor revela para a esposa que Rodrigo foi sequestrado, a deixando abismada. Hernan acredita que alguém pedirá o resgate pelo bebê. Ele e Esperança seguem depressivos. A Sonsa informa ao marido que nunca voltará a ser feliz. Hernan pede para a Esperança parar de chorar. Teresa estranha ao descobrir que ninguém pediu resgate. Ela também supõe que Rubens está com o filho. Teresa fala para Arthur que quer o bem do afilhado. O professor sugere que a esposa esconda o ocorrido dos pais. Teresa teme que Regina passe mal. Mariano leva Aurora para casa. Ele a abraça. Aurora e Mariano dão mais um beijo. Ele fala para ela que vai para o hospital. Mariano decide conversar com Heitor. O diretor os flagra. Heitor grita com Mariano e tenta enxotá-lo da residência. Teresa decide visitar Esperança. Arthur crê que a esposa está mentindo sobre a relação de Mariano e Aurora. Teresa perde a paciência com o marido. Ela relata que Arthur está insuportável. Eles brigam por Mariano. Teresa resolve ignorar Arthur. O professor recebe uma ligação. Mariano fala para Heitor que ama Aurora. A morena informa ao pai que está namorando com o Fortão. Heitor se opõe à relação. Luísa percebe que Teresa não está bem. A víbora revela para a cunhada que brigou com Arthur. Teresa indaga Luísa sobre o casamento. A insegura revela para a cunhada que a cerimônia religiosa será adiada. Teresa tenta esconder sua alegria, mas solta um sorriso debochado. A víbora exige que Luísa confronte Fernando. Teresa coloca ideias na cabeça da cunhada. Mariano garante para Heitor que não magoará a Aurora. A morena revela para o pai que Teresa sabe tudo sobre o namoro. Mariano assegura para Heitor que mudou. O diretor continua enfurecido. A Aurora exige que Heitor respeite a sua decisão. Esperança segue inconsolável. Ela fala para Hernan que vai morrer de tristeza. Ele pede para a esposa se alimentar. Ela o ignora. Hernan sai. Esperança fala sozinha. Ela recebe a visita de Rubens. Eles berram. Rubens chama Esperança de descuidada. Ele relata que ela é uma péssima mãe. Rubens insinua que Esperança será a única culpada pelo que acontecer com Rodrigo. Ele a chacoalha. Teresa aparece. Rubens relata que prestou uma denúncia contra a Esperança. Teresa insinua que o tabelião mandou alguém sequestrar Rodrigo. Ele a desmente. Rubens não se intimida diante de Teresa. Teresa abraça a Esperança. Aurora pede para Heitor respeitar Mariano. Ele informa a filha que não pretende conviver com o moreno. Heitor fala para Aurora que não quer perdê-la. Ela relata que confia em Mariano. Heitor segue insinuando que Aurora quebrará a cara.
Aida surge. A perversa exige uma explicação de Aurora. Aida alfineta a morena. Aurora confessa para a perversa que estava no interior. A morena revela para Aida que está namorando com Mariano. Dora serve Esperança e Teresa. A víbora ressalta que a amiga não é a culpada pelo sequestro. Esperança fala para Teresa que é capaz de dar muito dinheiro por Rodrigo. A víbora pensa na fundação de Paloma. Teresa comenta com Esperança que elas têm vários meios para encontrar Rodrigo. A sonsa decide pegar mais fotos. Teresa liga para Fernando. Eles marcam um encontro. Mariano chega na casa de Esperança. Ele descobre que Teresa vai se encontrar com Fernando no parque. A víbora vê o moreno. Mariano acusa Teresa de estar com Fernando. Arthur entra em cena. Mariano relata que Teresa precisa mudar. Ele pede para a víbora não repetir o erro com Arthur. O professor escuta e não entende nada. Arthur chacoalha Mariano e exige uma explicação do moreno. Arthur chacoalha Mariano e Teresa. O professor crê que a esposa quer fugir com Mariano. Mariano fala para Arthur que Teresa não é confiável. Ela os aparta. Esperança aparece. A sonsa impede a briga e exige respeito. Mariano decide ir embora. Aida grita com Aurora. Aurora informa a Aida que jogou limpo. Aida relata que Aurora roubou Mariano dela. Ela cospe fogo e sai. Teresa tenta animar Esperança. Arthur proíbe a esposa de falar com Mariano. Esperança informa ao professor que não vai impedir as visitas de Mariano, pois sempre foi amiga dele. Arthur quase bate em Teresa. Ela se defende. Teresa insinua que Arthur não sabe respeitar a dor alheia. Ela corre dele. Esperança fala para Arthur que acredita na integridade da amiga. Armando revela para Johnny e Patrícia que voltou a ser mecânico. O idoso e Regina olham para as fotos de Joana e Roberto. A lavadeira ressalta que é muito feliz ao lado do marido. Johnny fala para Patrícia que quer envelhecer com ela. Mariano vai à porta da mansão. Ele encontra Luísa. Ela crê que o moreno quer perturbar Teresa. Mariano fala para Luísa que eles precisam conversar. Rubens revela para Genoveva que está fingindo preocupação com Rodrigo. Ela não se importa. Rubens informa a Genoveva que precisa virar o jogo contra a Esperança. Ele cobra um apartamento da amante. Luísa sugere que Mariano se conforme com o desamor de Teresa. Ele a informa que não está nem aí para a advogada. Luísa não deixa Mariano falar. Ela o ignora. Luísa exige que Mariano esqueça Teresa de vez e entra no carro. Hernan conta para a Esperança que pregou cartazes com o valor da recompensa. Ele pede para a esposa ter fé. Esperança conta para Hernan que Rubens a ofendeu. Ela se sente culpada pelo ocorrido. Hernan garante para a Esperança que encontrará Rodrigo. Aida e Teresa se encontram na porta da mansão. Aida reitera que Teresa já não tem dinheiro e fala também que ela não a engana. Aida deseja que Teresa sofra muito. Aida comunica que está feliz por Mariano ter se livrado dela. Teresa fala para Aida que o moreno só quer enciumá-la. Teresa acredita que Mariano a ama e avisa a Aida que é inesquecível. Aida insinua que Teresa também vai perder Arthur. Aida faz Teresa descobrir que o professor e Lúcia jogaram golfe juntos. Enquanto isso, Lúcia percebe que Arthur está nervoso. O professor conta para Lúcia que encontrou Mariano. Arthur segue estranhando o comentário do moreno. Ele deduz que Teresa quer reatar com Mariano. Lúcia sugere que Arthur deixe Teresa livre. Teresa não acredita em Aida. A víbora pede para Aida parar de destilar veneno. Aida sugere que Teresa confronte Arthur. Teresa avisa a inimiga que confia no marido. Aida debocha da situação. Teresa fala sozinha. Ela decide ligar para Luísa. Teresa interroga a cunhada. Luísa confirma a versão de Aida para a víbora. Teresa amaldiçoa Lúcia. Enquanto isso, Lúcia fala para Arthur que a ansiedade não é uma boa conselheira. Teresa escuta parte da conversa. Arthur segura as mãos de Lúcia. Teresa anda pela casa. Arthur confessa para Lúcia que tentou se vingar da esposa. Teresa segue na encolha. Lúcia pede para Arthur tomar uma decisão definitiva.
Eles se abraçam. Arthur conta para Lúcia que segue amando Teresa. Ele pede a opinião da funcionária. Ela decide se abster. Lúcia cita as virtudes de Arthur. Teresa quase morre de ciúmes. Ela põe a mão no coração. Lúcia quase beija Arthur. O professor ressalta que não pode viver sem Teresa. Aurora conta para Magda que Aida não sabe perder. Aurora encontra Oriana no hospital e as duas se cumprimentam. Aurora conta para Oriana que irá para o casamento de Luísa. A velha chata reitera para Aurora que não suporta Teresa. Oriana conta também que Mariano esteve na mansão. Aurora supõe que Mariano estava procurando Teresa. Aurora se decepciona com o amado. Teresa abraça seu urso. Ela critica a si mesma por amar Arthur. Teresa ressalta que aguentou todos os testes do marido e que não será humilhada por ninguém. Teresa decide preservar seu orgulho. Ela ressalta que o amor não serve para nada. E joga o urso no chão. Teresa reitera que o orgulho sempre deve vir antes do amor. Esperança segue aos prantos. Patrícia e Johnny aparecem. Esperança revela para os familiares que Rodrigo foi sequestrado. Ela desaba nos braços de Johnny. Ele a socorre. Teresa decide dominar os seus sentimentos. Ela beija Fernando em público e fala para o bonitão que eles não podem se separar. Fernando informa a Teresa que está preocupado com Luísa. Teresa fala para o bonitão que já não suporta Arthur. A víbora revela para Fernando que o professor deu outro escândalo. Fernando teme a fúria de Arthur. Teresa fala para Fernando que Arthur está flertando com Lúcia. A víbora informa ao gostosudo que quer o mal da tradutora. Fernando conta para Teresa que também viu Lúcia e Arthur juntos. Aurora questiona Mariano. Ela o acusa de perseguir Teresa. Mariano não consegue se defender e Aurora termina com ele. Fernando fala para Teresa que não quer magoar Arthur e Luísa. A víbora insinua que o professor está com sede de vingança. Fernando fala para Teresa que eles não podem ficar juntos. A víbora volta a se descontrolar. Fernando termina o seu caso extraconjugal com Teresa. Mariano faz de tudo para se explicar, porém Aurora não permite. Patty os interrompe. Aurora sai. Patrícia conta para Mariano que Esperança está desacordada. Teresa insinua que Fernando é um banana. Ele avisa que vai tentar ser feliz com Luísa. Teresa seduz Fernando e relata que ele não pode fingir o que não sente. Oriana e Aida batem um papo. A velhota comenta com a chata que Fernando está agressivo. Elas supõem que Teresa manipula o gostosão. Oriana relata para Aida que não quer novos aborrecimentos. A velhota reitera que Fernando não pode adiar o casamento civil. Aida sugere que Oriana haja enquanto é tempo. Teresa garante para Fernando que eles não serão felizes separados. Ele cede às investidas dela. Fernando fala para Teresa que não quer destruir a vida de Luísa. Teresa sugere que o amante pense mais em si mesmo. Ela propõe que os dois fujam para outro país. Teresa relata para Fernando que todos os envolvidos na situação serão infelizes.